Você sabe como calcular o ponto de equilíbrio contábil? Pois é, este tema caiu em prova de concurso. Pega papel e caneta aí, vem comigo. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nesse vídeo vamos resolver uma questão que foi retirada da banca FGV em 2024, referente ao concurso da Prefeitura de Caraguatatuba, em São Paulo, para o cargo de técnico em contabilidade. Vamos então fazer a leitura deste enunciado. Um estúdio oferece aulas de ginástica. O aluguel do estúdio é de R$5.000 ao mês. Além disso, os salários mensais dos funcionários da parte administrativa são de R$8.000. Já os professores recebem R$80 por hora de aula ministrada. O preço cobrado dos alunos pela hora de aula é de R$200. Então, pessoal, agora vamos realmente saber o que vamos precisar fazer para responder essa questão. Assinala a opção que indica o número mínimo de horas de aula que o estúdio precisa oferecer para não apresentar prejuízo contábil. Então, pessoal, aqui estamos falando sobre o ponto de equilíbrio contábil, uma metodologia que é aplicada através do custeio variável. Para você que ainda está se familiarizando, o ponto de equilíbrio contábil representa a quantidade mínima que uma determinada entidade, uma determinada indústria, por exemplo, vai precisar produzir e vender um determinado produto para que ela tenha um resultado nulo. Ou seja, neste determinado período, ela não vai incorrer em lucro, tampouco vai incorrer em prejuízos. Por isso que diz que o resultado seria nulo. E na questão, vamos ter que saber qual será a quantidade de horas mínimas para que esse estúdio não venha a incorrer em prejuízos. Então vem aqui comigo e vamos iniciar a resolução dessa questão. Primeiramente, você precisa saber que o ponto de equilíbrio contábil é encontrado através da divisão dos nossos gastos fixos pela nossa margem de contribuição unitária. Lembrando que os gastos fixos representam a soma dos custos e das despesas fixas. Aqui o conceito ele é ampliado e a margem de contribuição é encontrada através da diferença do preço de venda menos os gastos variáveis. Gastos variáveis também é um conceito que é ampliado. Representa a soma dos custos e despesas variáveis. Dito isto, vamos dar continuidade à resolução da nossa questão. Vamos apenas fazer algumas substituições. Então, para encontrar o nosso ponto de equilíbrio contábil, vamos precisar pegar os nossos gastos fixos. Vamos aqui no enunciado, ó. Então, o que é que temos de gastos fixos? Temos aqui o valor do aluguel do escritório no valor de R$5.000 e também temos os salários do pessoal do administrativo no valor de R$8.000. Então, R$5.000 mais R$8.000, teremos um gasto fixo correspondente a R$13.000. E vamos trazer exatamente essa informação aqui para os nossos gastos fixos. Lembrando que esses gastos são fixos porque eles não são influenciados pelo volume de produção. Independentemente, por exemplo, da empresa produzir em sua capacidade máxima ou ela venha a nada produzir, essa determinada entidade vai precisar honrar com o valor do aluguel e também com o pessoal do setor administrativo. Então, por esse motivo é que são considerados esses valores como gastos fixos. Agora vamos ter que encontrar
a nossa margem de contribuição unitária. Aí você pode fazer o seguinte questionamento: João, mas não tem essa informação da margem de contribuição unitária. Realmente não tem essa informação de uma forma direta. Porém, temos totais condições de encontrar este valor da seguinte forma. Ó. Aprendemos, inclusive em alguns outros vídeos, que a margem de contribuição unitária é encontrada através da diferença do nosso preço de venda menos os nossos gastos variáveis. Aqui na questão, podemos encontrar justamente essa informação fazendo as seguintes substituições. O preço de venda aqui da hora-aula foi informado no valor de R$ 200. Então, vamos trazer aqui essa informação. E vamos agora trazer os gastos variáveis que foram aqui informados, que diz o seguinte, ó, que os professores recebem R$ 80 por hora de aula ministrada. Então, vamos substituir aqui este valor de R$ 80. Aí você pode dizer, João, mas por que esse valor de R$ 80 por hora é considerado um gasto variável? Porque quanto mais horas aulas esse instrutor, aí como exemplo, ministrar, mais ele vai receber. E quanto menos horas aulas ele ministrar, menos ele vai receber. Inclusive, se ele nada trabalhar nesse determinado período, ele não vai receber nada referente a essas horas aulas. Por isso que é variável. Quanto maior o número de horas, maior será o seu valor recebido. Então agora ficou fácil para encontrar a nossa margem de contribuição unitária. Vamos simplesmente fazer essa subtração. R$ 200 menos R$ 80, teremos uma margem de contribuição por hora aula correspondente a R$ 120. Então, vamos marcar aqui a informação que faltava para encontrar o nosso ponto de equilíbrio contábil. Vamos agora trazer essa informação aqui, tá? Ó. Então, pessoal, vamos encontrar o ponto de equilíbrio contábil fazendo simplesmente essa divisão. Quando dividirmos R$ 13.000 de gastos fixos por R$ 120 de margem de contribuição por hora aula, teremos um ponto de equilíbrio contábil correspondente a 108,333 horas. Aqui não deu um valor exato, tá? Um valor fechado, deu essa dízima periódica. Só que aí tem um detalhe. Se você for ver realmente ao pé da letra, não tem uma alternativa correta. Se for responder por aproximação, seria aqui a letra D. Porém, tem uma informação importante. No gabarito, a resposta correta foi considerada a letra E. Inclusive, minha opinião, deveria ter sido anulada a questão. O que é correspondente a 120 é a margem de contribuição por hora aula, não o ponto de equilíbrio contábil aqui nesta resolução. Então agora você poderia fazer o seguinte questionamento: João, tem como realmente provar que a alternativa correta seria de 108,333 horas? Tem sim, vou trazer aqui uma tabela para comprovar a resolução dessa questão. Então, para facilitar a comprovação desse cálculo, vamos trabalhar aqui com esta tabela. A primeira informação é que o valor por hora é equivalente a R$ 200 e encontramos como um ponto de equilíbrio contábil 108,333 horas, que multiplicado por R$ 200 a hora aula, o preço da hora aula, vamos chegar a uma receita total de R$ 21.666,67. O próximo passo será agora de trazer os nossos gastos variáveis, que foram informados aqui no valor de R$ 80 por hora aula. R$ 80 multiplicado por 108,333 horas, teremos um custo variável total
correspondente a R$ 8.666,67. Então agora vamos encontrar a nossa margem de contribuição total fazendo simplesmente essa subtração. R$ 21.666,67 menos R$ 8.666,67, teremos uma margem de contribuição total correspondente a R$ 13.000. O próximo passo seria agora de subtrair os nossos gastos fixos, correspondentes ao aluguel, menos R$ 5.000, e salários da administração, correspondente a R$ 8.000. Então, R$ 5.000 mais R$ 8.000, teremos gastos fixos correspondente a R$ 13.000. Então, quando subtrairmos da nossa margem de contribuição, que corresponde a R$ 13.000, menos esses gastos fixos, teremos um resultado nulo, ou seja, com esta quantidade de horas-aulas, 108,33 horas, este determinado estúdio não vai incorrer em lucro, tampouco em prejuízos. Então, confirmamos que realmente não tem uma alternativa correta. Lembrando que, por aproximação, a resposta correta deveria ser a letra D, de 109 horas, porém, o gabarito foi informado como alternativa correta a letra E de 120. 120 que corresponde aqui nos nossos cálculos à margem de contribuição por hora-aula, e não foi isso que a questão queria. Então, pessoal, dessa forma chegamos ao final da resolução dessa questão. Espero que tenham gostado, espero você no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá!